Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lu Tomichi, vamos para mais um tarô com Lu Tomichi. Hoje nós vamos pegar qual a mensagem do mentor espiritual de vocês, para vocês, tá bom? Então eu trouxe aqui 2 montinhos para a gente poder ter, assim, né, uma questão de escolha e vocês escolhem o montinho 1 com o baralho de Osho e pedra branca, e o montinho 2 com o vice-versa tarô e a pedra laranja marrom, bonita, não sei o nome de pedras, mas enfim, né? Mentalizem na questão de vocês, qual é a energia que vocês estão agora no momento e façam uma leve conexão assim e escolham um montinho de acordo com a intuição de vocês, tá bom? O assunto nós vamos saber na hora que a jogada for feita. Então é isso, montinho número 1, montinho número 2, façam suas escolhas e já vamos para o montinho número 1, com o baralho de Osho. Eu vou começar puxando um arcano maior, pra gente ver qual que é a energia, o enforcado, com o tarô de Marsella. E vamos puxar mais algumas cartas aqui sobre a situação. Então, para quem se conectou com o montinho número 1, qual é o recado dos mentores espirituais? Para as pessoas que se conectaram com o montinho número 1. Vamos ver aqui o que os mentores têm a nos dizer sobre a questão de quem se conectou com o montinho número 1. Obrigada, universo. Então, gente, aqui me traz uma energia, né? Para quem se conectou com o montinho número 1, a energia do enforcado. A energia do enforcado me traz, assim, um certo sofrimento, um certo desconforto na vida, né, por não conseguir enxergar além do que se vê, né? E por que isso? Porque nós estamos sempre muito condicionados às questões sociais, às questões de nós mesmos, né? Assim, coisas que a gente acredita, que a gente vivencia e passa a acreditar, né? Situações às vezes não muito positivas que a gente vivencia e a gente leva aquilo e taxa como uma regra geral e a gente vai se tornando inflexível perante as situações porque a gente acredita que aquilo tem que ser resolvido daquela forma, tá? Então aqui me traz muito uma questão de pessoas que vêm se sentindo desconfortável, que vêm se sentindo sacrificado, muitas vezes sacrificada, né, com a mente em turbilhão, muito estresse, porque estão ainda nesse processo de condicionamento. A boa notícia aqui é que existe um processo de cura acontecendo e uma finalização dessas ideias, tá? Então, assim, um renascimento de uma nova forma de pensar. Então é válido nesse momento que você faça uma pausa e meça quais são os seus reais valores, né? Como você já agiu na vida de forma leve e por que você agora vem agindo de forma menos leve, né? Quais são as questões que fazem com que você reaja de forma tão a se aprisionar em alguma situação, porque existem várias possibilidades de saída de toda e qualquer situação e é necessário que a gente amplie a visão para que a gente possa enxergar qual é a melhor maneira de lidar com cada situação, tá certo? O pessoal todo que estuda a lei da atração costuma dizer, e eu acredito nisso, que toda e qualquer situação, ela é neutra, né? Então, assim, a gente coloca significado nela.
Então, uma pessoa de fora, por exemplo, que vê um problema seu ou um problema meu, ela tende a não colocar o peso que a gente coloca, porque a gente já coloca, a gente vê a situação já com toda a carga emocional que a gente traz. Então, se a gente traz muita carga emocional negativa a respeito de situações, a gente tende a ver a coisa muito mais complexa, muito mais difícil do que ela é. Então, é válido nesse momento que você faça uma pausa e se conecte com essa energia de transformação que está à sua volta, para que você finalize essas maneiras de pensar e traga para você uma maneira mais leve, mais objetiva de resolver as coisas, de ver as coisas, para que você mesmo não se aprisione às situações, tá certo? Vou tirar aqui mais 2 cartas no tarô claro e simples, para a gente ver se tem mais algum conselho. Realmente é um momento de transformação, é um momento de fechamento de ciclo e liberação do karma, tá certo? Liberação do karma, que eu digo assim, porque a gente carrega os pesos, né, de tudo que a gente vivenciou. A gente tende a fazer isso, é natural do ser humano. Então, quando a gente muda a maneira de pensar, a gente passa a elaborar as situações de maneira mais positiva. A gente passa a elaborar as situações de maneira mais positiva, fazendo com que a gente não carregue tanto peso, né? Então, essa libertação, essa transformação de todo esse condicionamento, né, que a gente vem sendo imposto e impondo a nós mesmos, porque muitas vezes nem é a sociedade, nem é uma relação, nem é educação de família que nos condiciona, somos nós mesmos. Então, muitas vezes a gente se condiciona a achar assim, eu só ajo em relacionamento amoroso se a pessoa for clara e explícita com o que ela quer, por exemplo. Eu só trabalho em parceria se for assim, assim, assado. Eu só crio meu filho, minha filha dessa forma. Então, assim, ampliar a visão, né, se abrir as outras possibilidades, significa que a gente pode aprender com elas. Mesmo quando a gente acha e tem um determinado preconceito com alguma situação, é bacana a gente observar sem julgamento, para que a gente tente absorver qual é o ensinamento daquela postura. Porque toda e qualquer postura existe algum ensinamento para nós. Então é bacana isso, muito bacana. E eu vejo aqui essa coisa sendo resolvida rapidamente. Quando eu digo rapidamente, gente, pode demorar 1 mês, pode demorar 1 semana, pode demorar 3, 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque depende de cada pessoa, depende da vontade de transformação de cada pessoa. Então, se libertar de uma forma de pensar, para alguns é muito fácil e para outros ainda é um pouco mais trabalhoso, mas vale a pena, tá certo? Então é isso. Para quem se conectou com o primeiro montinho, você só está se sentindo aprisionado, se sentindo condicionado numa determinada situação que te causa desconforto, porque você se colocou assim, tá? Trabalhe a sua maneira de pensar, elabore as suas condições de vida, os seus julgamentos e seus valores, para que você consiga finalizar esse ciclo de forma de pensar tão aprisionada, tão restrita, e amplie a sua visão, para que você se abra às novas possibilidades de resolver toda e qualquer situação e trazer mais leveza para a sua vida, tá certo? Gratidão a todos que escolheram o montinho número 1. Vamos agora nos conectarmos com a energia do montinho número 2. Para quem se conectou com o montinho número 2, né, eu vou puxar primeiro uma energia de arcano maior. Então vamos lá. Qual que é a energia? A torre. Qual que é a energia? Qual que é o assunto aqui? Para quem se conectou com o montinho número 2, né? Qual que é o recado dos mentores? Mentalizem na sua questão e vamos ver qual que é a energia
para quem se conectou com o montinho número 2. Bem, então nós temos a carta da torre, o carro, verso, as de espadas, o julgamento e a força, verso. Então, o que eu percebo aqui, né, para as pessoas que se conectaram com o montinho número 2, eu vejo que são pessoas que trabalham com afinco nas suas ideias, né? Que muito possivelmente deixaram ir alguma situação aí, ou de relacionamento, ou de projeto, que não funcionou muito bem, não funcionou da maneira como se esperava, né? O resultado. E tiveram uma perda nessa situação. E aí o que me traz aqui? A carta da torre. Eu gosto muito da carta da torre porque ela me traz uma energia, como assim, durante a vida, muitas vezes a gente constrói coisas em base não muito sólidas, né? E chega um determinado momento na nossa vida que o nosso espírito quer expandir e a gente ainda está preso a determinadas situações que não tem base sólida. Então, a vida nos traz uma destruição mesmo. Uma destruição daquelas coisas que não têm base sólida, sejam elas de estrutura emocional, sejam elas de estrutura material. Então, aqui, muitas pessoas perderam aí o emprego ou deixaram para trás, né? Ou perderam ou deixaram para trás. Um emprego, um projeto que vinham fazendo e deixaram para trás, um relacionamento que vinha um pouco mais complicado também, deixando para trás. E aí, o que me fala aqui? Essas pessoas, com o passar desse momento aqui de destruição, né, começaram a perceber, a ver a vida de uma outra maneira, de uma maneira mais madura, tá? Começaram a perceber qual que era a sua verdade, qual que é a sua verdade, o que isso significa, né? Qual é o real desejo da pessoa, porque às vezes a gente está numa relação, por exemplo, e a gente acha que ama aquela pessoa, que aquela pessoa é a pessoa da nossa vida, etc. E de repente a coisa desanda e a gente não quer mais, e a gente termina, passa por esse momento, né, de desconstrução de sentimento, de hábitos, né, porque a gente estava habituado com aquela situação. E é um pouco dolorido esse processo muitas vezes, mas depois a gente começa a perceber o valor que a gente tem. Qual que é a nossa verdade? Tipo assim, realmente eu gostava daquela pessoa, realmente aquela pessoa não valia a pena para mim e eu estou muito mais feliz. E aí você vai descobrindo o que é essencial para você, para que você se sinta bem. Então, assim, é como se viesse a sua verdade à tona, né? Quem é você de verdade? O que você realmente gosta, com o que você realmente ressoa, tá? E nesse caso aqui em específico, eu vejo que era uma situação, né? Seja ela de trabalho ou de relacionamento, era uma situação onde existia fundamento, existia um propósito nela, tá? Porém, ela estava com bases não muito sólidas, então ela foi preciso desconstruir para que depois do processo de desconstrução, depois da elaboração de tudo que precisava ser elaborado e ganhar, né, um novo ponto de vista a respeito de si mesmo e da vida,
você traga essa situação de volta para sua vida de maneira menos egóica, tá? Porque muitas vezes a gente intoxica relações e projetos com o nosso ego. Então aqui me fala que foi todo um aprendizado nesse processo para que você aprenda a equilibrar o seu lado positivo com o negativo, o seu lado masculino e feminino, o seu lado sombra, o seu lado luz, tá? A questão do ego, muitas vezes, essa situação, deixa eu explicar de uma maneira, tentar explicar de uma maneira mais clara, né? Porque a energia vem e a gente fica um pouco confuso, assim, principalmente para mim que estou começando, né, ainda nessa questão de fazer vídeos. Deixa eu explicar de uma maneira mais clara. A gente passa uma situação na vida e essa situação tem um propósito para nós, de verdade, tá? Só que a gente intoxica essa situação por questões do ego. Então, assim, muitas vezes a gente quer a coisa no nosso tempo, muitas vezes a gente quer a coisa da maneira como a gente quer, e a gente age de maneira inflexível, e a gente age de maneira apressada, e a gente muitas vezes age de maneira inconsequente, porque a gente vem trabalhando no ego, né? A gente não percebe que as coisas têm um tempo de maturação para acontecer. Então, o que a gente faz? A gente acaba intoxicando essa relação, intoxicando o projeto, fazendo com que a coisa não flua da maneira que tem que ser, para criar a base sólida e a gente ter uma estrutura bacana. E aí o que acontece? Quando a gente está muito tempo nessa situação, ou essa situação vem nos causando um desconforto muito grande, né? A vida vem e traz uma forma de quebrar essa energia. Porque o seu espírito nada mais quer que você cresça, que você amadureça. E você continuar num certo tipo de energia tem um limite. Chega uma hora que não dá mais. E quando você mesmo não toma nenhuma atitude, o seu próprio espírito, que quer a sua expansão, né, que está aqui no propósito de te fazer amadurecer, vem e desconstrói isso. Para que todas as coisas que não têm base sólida, todas as coisas que foram trabalhadas de maneira errada, de maneira egoísta, de maneira manipuladora, de maneira apressada, de maneira, como é que fala? De maneira impulsiva, né? Inconsequente, todas essas coisas caiam por terra, tá? Para quê? Para que você passe o processo de amadurecimento e perceba qual que é a real forma de agir, a se conectar e trazer a sua força de maneira equilibrada, para que você traga essa situação de volta para você de uma maneira equilibrada e justa, onde a troca é justa. Seja isso aqui um relacionamento amoroso, seja um projeto envolvendo você e ou mais pessoas, tá? Então, assim, para que você aprenda a fazer com que a coisa flua de maneira mais madura, mais leve, mais fluida para você, para que a coisa ande mais rápido, para que a coisa alcance a vitória que você tanto deseja, você precisava amadurecer nessa situação. Então a vida veio e trouxe para você a solução, né? Porque às vezes a gente acha assim, ai meu Deus, é um processo dolorido? Mas é um processo de desconstrução que abre espaço para que você coloque uma nova forma de agir e conduzir a situação, tá certo? Vamos ver aqui qual que é o conselho do tarô claro e simples. Uou! Caiu muita carta aqui, gente, peraí. Realmente caiu muito. Qual que é o conselho do tarô claro e simples para quem está passando esse processo? Então eu não vejo, né, por mais que a gente sinta dor na hora da desconstrução, por mais que a gente fique inseguro ou insegura, por mais que a gente fique triste e chateado, né, porque a gente queria alcançar um objetivo e a gente por hora não alcançou, é importante que a gente perceba esse lado energético da coisa, né, esse lado, o lado positivo, tá? Eu vou tirar mais uma carta aqui.
para que a gente consiga ampliar a mente mesmo, para que a gente saiba lidar com as situações de maneira mais leve, para que a gente consiga o nosso propósito na vida, que é passar por aqui de maneira fluida, feliz, né? Fazendo bem a nós e aos outros. Por isso, gente, é isso que me fala aqui. A questão do apego faz com que você se sinta cansado, cansada. Então, assim, apego a quê? Desapegue da necessidade de controle das situações, da necessidade de querer que a coisa seja exatamente do jeito que você quer. Desapegue. A partir do momento que você desapega, você alcança o seu objetivo, tá certo? E muitas vezes esse apego seu está relacionado a... Eu acho que toda forma de apego, na verdade, está relacionada a medo de perda, né? A gente quer porque quer alcançar aquele objetivo, mas existem formas, né? Para quem trabalha com a lei da atração, com manifestação, a gente sabe que planejar, desejar, intencionar uma coisa, quando essa coisa está muito além do nosso preparo, a vida nos prepara para receber essa coisa. Então, seja qual for a coisa que a gente está passando no momento, positiva, negativa, angustiante ou nos deixando ansioso, ansiosa, né? Seja qual for o momento, é preciso encarar esse momento de maneira firme, entendendo e abrindo espaço para que toda desconstrução aconteça e você renasça de maneira mais madura para receber aquilo que você pediu, tá certo? Então, assim, desapega do resultado, passa a vivenciar o momento passo a passo para que você absorva os aprendizados e se alegre com os pontos onde você vai se sentir feliz muitas vezes, né? Porque nem todo o processo de desconstrução não é só dor, né? A gente passa uns altos e baixos emocionais e estruturais até a gente conseguir trazer o equilíbrio de volta. Então, no momento baixo, tenha certeza, se mantenha na postura de saber que está sendo desconstruído padrões em você, que você precisa se auto-observar e deixar ir mesmo essas questões, desapegar delas, deixar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de desejar ser transformada para que você alcance seus objetivos, tá? Para que você não se sinta cansada durante a jornada, isso é muito importante. Então mantenha uma postura firme perante as situações, de saber que tudo que está acontecendo para o seu melhor, tá certo? Então é isso, gente. Gratidão a todos, gosto muito de estar aqui passando mensagem para vocês. Fico muito, muito mesmo feliz, porque assim, é uma oportunidade de passar um pouco de orientação e receber também, né? Porque a gente nunca está pronta, a gente está sempre em processo de evolução e eu acho que o tarô é uma forma muito construtiva e facilitadora da gente conseguir perceber nossas questões e trabalhá-las de maneira mais assertiva e conseguir alcançar um degrauzinho a mais no nosso processo de autoconhecimento de maneira mais rápida, tá certo? Então é isso, gratidão a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos, ótima semana para vocês, até a próxima.